Queridos, mais uma vez na presença do Senhor, com aquela energia de sempre, com aquele entusiasmo de sempre. Quero glorificar a Deus por isso. Eu quero exaltar ao Senhor por essa magnitude de estar feliz em sua presença. Que a manifestação divina ela possa ser concreta sobre a minha vida, sobre a tua vida. E nesta manhã eu venho aqui para dizer a você: ei, levante a cabeça. Erga a cabeça, rapaz. Entenda que os propósitos divinos para com a tua vida estão de pé. Entenda que o amor de Deus, entenda que a plenitude do carinho, do cuidado, do amor fraternal está de pé para com a tua vida. Então eu venho aqui nesta manhã, eu venho aqui dia 10, eu venho nesta manhã dia 10 de setembro de 2024, mês 9, restam, bem dizer, 3 meses e poucos. 3 meses e 20 e poucos dias para se findar o ano. Olha para cá e deixa eu te dizer um negócio para você. Não tem nada perdido não, meu irmão. Não tem nada perdido não, minha irmã. Está chegando os meses de nós se preocuparmos com o que iremos se vestir, não é? Como é que vai estar a nossa casa? Como é que vai estar a nossa geladeira? Como é que vai estar os nossos armários lá atrás, ó? Deixa eu te dizer uma coisa, crente, meu querido, meu irmão, minha irmã. Ele está no controle de tudo. Sobre as suas mãos, na palma das suas mãos, está o controle de todo o universo. Ele fez o bem e criou o mal. Tudo está no controle dele, irmão. Tudo está no controle dele. Eu venho aqui nesta manhã glorificar a Deus pela sua vida. É o que, meu diácono? Pela sua vida. Aonde você me propôs uma oportunidade imensa, uma honra maravilhosa, um privilégio maravilhoso de você poder abrir as suas portas, de você poder abrir a sua porta para eu poder entrar por intermédio da palavra do Senhor. Olha para cá, deixa eu te dizer um negócio para ti. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperar aqui é Ele estar do seu lado dizendo: eu estou com você. Pode se levantar. Quem quiser se levantar, eu estou do teu lado. Você não está contemplando, você não está vendo, mas abra os olhos da fé. E agora eu posso dizer: contemple espiritualmente Deus do teu lado. O amigo fiel chamado Espírito Santo, Ele está do teu lado, meu filho, minha filha. Ele não te desampara. Eu quero lhe dizer isso para você. Todos os dias eu vou ter aqui um devocional. Eu vou ter aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, um devocional. Alimento diário, alimento sólido para a tua vida. E antes que esse alimento ele possa chegar até você, primeiro ele passa por mim. Primeiro ele passa por mim, para aí sim chegar até você. Querido, nesta manhã maravilhosa, nesta manhã gloriosa,
terça-feira, dia 10 de setembro, mais uma vez eu repito, de 2024, exatamente 8h20 da manhã, e eu com o relógio aqui, ó, exatamente 8h20 da manhã, estamos mais um dia na presença do Senhor, para nós juntos, unidos, glorificarmos ao nome do Senhor. Eu quero enfatizar minha gratidão aos santos, eu quero enfatizar a honra, o privilégio que os santos nos concedem de poder levar sempre uma palavra, um devocional espiritual para com a tua vida. Mais um dia chegou, por isso estamos felizes. Por isso que nós estamos aqui, lhe oferecendo sempre um escape espiritual para com a minha vida e para com a sua vida. E nesta manhã eu venho trazer as minhas considerações, em primeiro lugar ao Senhor, em primeiro lugar ao Criador, em primeiro lugar aquele que me formou no ventre da minha mãe, me escolheu para a sua maravilhosa luz. E hoje estou aqui por causa da sua vontade. Minhas considerações ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que nesta manhã tão gloriosa me concede a oportunidade de falar das suas riquíssimas e inefáveis palavras de consolo espiritual. Ao me despertar do sono, eu pude abrir os meus olhos e eu pude respirar. Como de praxe, sempre lhe digo, como respiro nesse exato momento, por motivo e por causa da sua misericórdia. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda plenitude de glória seja para o Senhor. Então nesta manhã eu venho aqui glorificar a Deus pela sua vida, por esse privilégio de você poder abrir as portas e eu de entrar na tua casa. Eu quero trazer um assunto da mesma mensagem que eu trouxe no domingo, ali na Igreja Batista, ali em Cavaleiro, ali no sentido, a garagem do metrô, ali na rua São José. Ministramos ali uma palavra, é porque o tempo é curto. Nós falamos sobre o dom, falamos sobre a manifestação da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo enfatiza um dom para a igreja de Coríntios que estava de uma forma crua, estava perdida na prostituição, estavam perdidos, sem afeto, sem amor, sem carinho, sem respeito de um para com o outro. E esta palavra ela tem uma finalidade: de restituir, de restaurar aquilo que alguém pensa que está perdido. Então, eu quero trazer esse mesmo assunto do que eu trouxe outrora, domingo, na Igreja Batista. Eu quero trazer hoje. Falar sobre o dom, sobre a manifestação, que não falte, como Paulo fala em Romano.
brasas vivas, que não voltem brasas vivas sobre a tua cabeça. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a nossa cabeça. Paulo está falando do Espírito Santo. Paulo está falando de uma intimidade, de um caráter cristão, de uma forma que alguém possa ver em mim e em você algo diferente. Então eu venho aqui nesta manhã glorificar a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os escritos. Nosso pastor Davi, nosso ilustre pastor Davi de BH, Belo Horizonte, está passando um momento difícil com o seu filho, onde ele disse lá no comentário que o seu filho sofreu um acidente e ele não entrou em detalhe que acidente foi esse, mas o seu filho se encontra na UTI. E eu disse para ele no comentário que nós iríamos apresentá-lo, porque o Senhor ele é médico dos médicos. Ele pode tirar o filho do nosso pastor Davi daquela situação lá da UTI. Sim ou não? Sim. Se ele não quiser também, ele não tira. Por que, meu diácono? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Os irmãos estão me entendendo? Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas ele permanece sendo Deus. Mas eu acredito na resposta do Senhor para com a vida do seu filho. Talvez essa permissão de que Deus colocou ele ali é para uma finalidade, meu pastor. Eu não sei a vida do seu filho, não conheço o Senhor, nem sei onde o Senhor mora, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe o teu endereço e sabe da tua vida, de alto a baixo, de baixo a alto. Talvez essa permissão seja para uma finalidade na vida do seu filho. Seja para uma finalidade sobre a sua vida, meu pastor Davi. Talvez o Senhor não queria escutar isso, mas que seja para uma finalidade sobre a sua vida, meu reverendo. Não estou dizendo aqui que o Senhor está em pecado, não me tenha como isso. Não tenha seu servo aqui por mente de Belial, por um perturbador. Não. Deus colocou ali porque Ele colocou para uma finalidade. E o trabalhar de Deus não é o meu. O querer de Deus não é o meu querer. Então quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Davi, mais uma vez, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigues Júnior, ali de Paulo Afonso, na Bahia. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, seu trabalho. É uma função que muitos almejam ter, ser pastor, mas bora ver a vocação, né? Bora ver a vocação e bora ver se está preparado para esta vocação. Deus abençoe o pastor Rodrigues Júnior. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, aqui do Ibura. Deus possa continuar abençoando a sua vida, meu pastor Paulo, sua família, seu ministério, seu trabalho. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Deus abençoe grandemente. Daqui a pouquinho a gente traz a palavra para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 9
do versículo de número 5 ao versículo de número 9, como eu li lá na igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Bernardo, também da Bahia. Deus continue abençoando a vossa vida em Cristo Jesus, a vossa família, vosso ministério, vosso trabalho. Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos aí da Bahia, Salvador. Deus abençoe, proteja, guarde, livramento, e que o nome do Senhor possa ser glorificado nessa terra aí. Que a gente sabe que o lugar aí é tenebroso, não é? As trevas, ela quer predominar a cidade da Bahia, Salvador. A gente sabe disso. Mas Salvador é de Jesus. Salvador, Bahia, é do Senhor Jesus. Então, eu quero nesta manhã glorificar a Deus pela vida do pastor Bernardo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Quero louvar a Deus também pela vida do Daniel Vieira, que também é daí da Bahia, é a ovelha do pastor Bernardo. Deus continue abençoando a tua vida, jovem. Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão. A sua família, seu ministério aí, nosso pastor Bernardo, seu trabalho, Deus continue abençoando grandemente. Estamos juntos aí para a glória de Deus. Queridos, nesta manhã reluzente, nesta manhã maravilhosa, eu quero louvar a Deus pela vida da corporação, da Polícia Militar aqui de Pernambuco. Quero louvar a Deus pela vida de toda a corporação, de toda a equipe, de todo efetivo. Eu quero louvar a Deus pela vida do comandante David Andrade. Quero louvar a Deus pela vida do Wagner Alves. Vou começar aqui pelo comandante Wagner Alves. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, seu ministério, o seu trabalho. O Senhor possa proteger, guardar, dar livramento, dar estratégia ao Senhor. Não só ao Senhor, mas a toda a equipe, a todo efetivo, toda a corporação. Obrigado pelo carinho, comandante. Obrigado pela confiança. Deus abençoe grandemente. Ao nosso comandante David Andrade, faço as mesmas palavras que eu fiz para o comandante Wagner. Faço para o Senhor, que Deus te proteja, te guarde, te dê livramento, te dê estratégia, não só o Senhor, mas a toda a equipe, a todo efetivo, toda a corporação. Deus abençoe grandemente as vossas vidas em Cristo Jesus, vossas famílias, que o Senhor guarde, dê proteção, dê livramento. Quero louvar a Deus pelo comandante Jonatas Dias. Obrigado, comandante, pelo carinho, obrigado pela confiança. Deus também possa te dar livramento, te proteger, te guardar, dar estratégia. O nome do Senhor possa ser glorificado sobre a corporação, sobre toda a equipe, sobre todo efetivo aí para a glória de Deus. Deus abençoe grandemente, viu? Deus guarda a tua família, teu ministério, teu trabalho. Estamos juntos aí, tá bom? Obrigado, querido. Louvar a Deus também pela vida do comandante Manuel Freitas. Amado, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela confiança. Deus possa continuar abençoando a tua vida, a tua família, teu trabalho, te protegendo, te guardando, te dando livramento, te dando estratégia. Não só o Senhor, mas a toda a corporação, a toda a equipe, a todo o efetivo aí para a glória de Deus. Tá bom? Obrigado mesmo de coração pela confiança e pelo carinho que o amado tem por nós. Deus abençoe grandemente, viu? Quero louvar a Deus pela vida dos santos. Jó Dias, Deus abençoe. Jó Dias, Roberto Alves. Se eu for falar aqui, irmão, vai-se embora o horário, né? Então quero louvar a Deus pela vida do Jó Dias. Quero louvar a Deus pela vida do Roberto Alves. Sou teu fã, também sou, meu irmão, sou seu fã, viu? Louvar a Deus pela vida do Sandro Fernandes. Deus abençoe grandemente. Júnior Soares, Fernando Santos, irmã Sônia, irmã Ana Paula, comandante André, perdão, querido. Comandante André, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe sua família. Deus guarde sua família, dê proteção, dê livramento.
e que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre a sua saúde, comandante. Nosso irmão André, Deus abençoe grandemente, viu? Louvar a Deus aí também pela sua esposa, irmã Ana Paula. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Deus abençoe grandemente. Tá bom? Quer louvar a Deus pela vida do André Santos? Obrigado, querido, pelo carinho, pela confiança. Quer louvar a Deus pela vida do Felipe Alves? Obrigado, viu, querido? Deus abençoe grandemente. Louvar a Deus pelo Marcelo Diniz. Obrigado também pelo carinho, obrigado pela confiança. Silas Dias. Obrigado, querido. Deus abençoe grandemente. Tá bom? Tamo junto aí para a glória de Deus. Minha sogra, Rosângela Dias. Deus continue abençoando a tua vida, mulher de Deus. Quer louvar a Deus pela vida do Danilo Oliveira. Obrigado, meu cunhado abençoado. Deus abençoe a todos, irmãos. 375 inscritos. 75 já, velho? 75, 375 é muita gente. A gente não dá conta de falar todo mundo. É muita gente, não é? Deus abençoe grandemente a todo esse povo abençoado aí, que tem um carinho, uma confiança por nós, tá bom? Queridos, vamos para a palavra. A palavra aqui, ela é que edifica, irmãos. A palavra, ela é que alimenta. A palavra, ela é que nos dá força para prosseguir avante. No verso de número 5 do capítulo 1, primeiras cartas aos Coríntios, né? Eu digo que é as segundas cartas. Eu falo primeira porque é a primeira carta e tem a segunda carta de Coríntios. Mas a primeira carta que Paulo aí começa a descrever, a gente sabe que é lá em Romanos. Romanos é a primeira carta que Paulo começa a iniciar seu ministério. Paulo começa lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, aonde ele tem um encontro com Cristo, não é com outra pessoa, a não ser Jesus. Paulo é perseguido, irmão, aí em Atos dos Apóstolos. Se a gente for ver depois do capítulo 9, você vai ver que Paulo, ele começa a ser perseguido por Roma. Ele começa a ser perseguido pelos doutores da lei. Paulo, ele começa a ser instruído, ele aprende os pergaminhos, a lei do Torá, através dos pés do doutor chamado Gamaliel. Uma certa feita e oportunidade, Gamaliel chega para Paulo e diz que se aquela obra, ou para outros doutores que estavam ali com Gamaliel, né, sobre a sinagoga, Gamaliel diz para os colegas magistrados que estavam ali, doutores renomados, que se aquela obra fosse de Deus, ela permaneceria. Porém, se não fosse de Deus, ela teria um fim. Mas quando Deus, isso é lindo que eu vou falar para você aqui, quando Deus determina, está determinado, porque a sua palavra não há de voltar atrás. Então ele cumpre, ele fala na íntegra. Então o ministério de Paulo começa ali a evoluir, né? Paulo é descido por uma corda sobre um muro dentro de um balde por causa dos doutores de Roma, porque Paulo era romano, irmão. E aí começa uma trajetória na vida de Paulo. Deus começa a botar alguém sobre o seu caminho, Barnabé. Depois tira Barnabé da vida de Paulo. Paulo segue em frente sozinho. Barnabé vai para outro lugar. Depois se encontram de novo. E assim a obra de Jesus, ela vai dando continuidade. Então, eu estava vendo aqui que Paulo, ele começa a exortar a igreja de Corinto.
Corinto era uma igreja que não tinha discernimento espiritual, estava toda desmanchada, estava vivendo uma situação, uma crise espiritual, de forma que Paulo, ele diz para o povo que se alguém quisesse se gloriar, que se gloriasse no Senhor. Paulo agora começa a enfatizar acerca do discernimento espiritual. Paulo começa agora a indagar ao povo. Paulo começa a enfatizar acerca do nosso corpo. Paulo começa a falar sobre os templos, sobre uma deusa, que era uma deusa que dava, irmão, como eu posso lhe dizer, era uma deusa afrodisíaca, que ela dava filhos. Este modo que Paulo falava era sobre prostituição. Era como se fosse uma fertilização, irmão. Era uma igreja fértil, porém o que predominava sobre a igreja de Corinto era a prostituição. E Paulo, ele bate de frente com esses assuntos. Paulo também aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala que o homem santo santifica a mulher santa, não santa. E do mesmo modo a mulher santa santifica o seu marido não santo. E ali Paulo começa a descrever. Daqui a pouco Paulo fala sobre o dom do amor, de suportar, de abraçar alguém. E aí Paulo começa a dizer no verso de número 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não manifesta em mim, irmãos, se não manifesta na minha vida, se não tem uma manifestação do Espírito Santo, mediante e em conformidade à palavra, tem alguma coisa em mim. Tem alguma coisa que está faltando para que eu possa andar sobre a luz da palavra. E Paulo diz que nenhum dom falta, de maneira que nenhuma ou nenhum dom vos falta, esperando aqui a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperando aqui é esperar, é entender que ele vai se manifestar, é compreender que ele vai manifestar-se sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Paulo agora começa a tratar a igreja de Coríntios de uma maneira que ele diz que Deus, porque Deus na sua graça, verso número 4, sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo começa agora a relatar da graça que ele teve por intermédio de Cristo, aonde Deus colocou o centro da vida de Paulo em Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, Paulo agora começa a revelar as grandezas, as magnitudes, os planos salvíficos de Deus para com toda a humanidade. Veja que Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele fala que Deus o escolheu desde a criação. E pelo ministério de seu Filho Jesus, ele agora é chamado para o seu ministério. Então Paulo começa a relatar
começa a enfatizar acerca da graça, acerca do dom, acerca da manifestação de que Cristo tinha para com a igreja de Corinto. E quando nós vemos isso, a igreja estava de ponta para o ar. A igreja estava de cabeça para baixo, na idolatria, na prostituição. Os irmãos estão entendendo a gravidade do que é e você não ter a graça, não ser manifestado sobre a minha vida, sobre a sua vida, a pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo, ele começa a dizer sobre a graça. Li. Ele começa. Paulo elogia os coríntios porque Deus, na sua graça, verso número 4, lhe outorgou dons espirituais específicos. Cada dom tem uma especificação. E Paulo agora começa a falar sobre essa especificação dos dons. E Paulo começa a dizer: são valiosos, indispensáveis para colaborar o ministério do Espírito Santo na igreja. Sem eles, os crentes deixam de fortalecer e de ajudar uns aos outros, como Deus deseja. Em lugar nenhum desta epístola, Paulo descarta esses dons. Pelo contrário, ele procura mudar as atitudes dos coríntios concertemente aos dons espirituais, de modo que eles usem segundo o propósito de Deus. Se eu e você nunca estivermos no centro da vontade de Deus, comandante Manuel Freitas, temos que ter, meu comandante Manuel Freitas, eu vou lhe dizer isso aqui porque talvez eu acho que o senhor não seja uma pessoa cristã. E nem vou lhe dizer isso para lhe machucar e nem querer lhe decepcionar. Eu vou lhe dizer isso aqui, meu comandante Manuel Freitas, tem que se manifestar sobre a sua vida a graça de Deus. Como está escrito lá em Tito, eu já falei sobre isso aqui. Tem que manifestar a graça que foi trazida a todos os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Hoje ele não está mais no meio de nós. Hoje ele está no meio de nós por intermédio do que ele falou no capítulo 16 do Evangelho de João, que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria outro Consolador, aonde falaria acerca da sua pessoa, ao lado do trono do grandioso, do poderoso Deus Todo-Poderoso. Então, meu comandante Manuel Freitas, eu quero lhe dizer isso aqui com toda a convicção. Se o Senhor ainda não teve o prazer de experimentar desta graça, experimente, porque eu vou lhe dizer uma coisa com toda a convicção: o Senhor não vai ser mais a mesma pessoa. Me perdoe-me, porque eu fui logo de cara diante do Senhor com esta palavra. Mas eu não posso, de maneira alguma, esconder a santa palavra do Senhor. A graça, meu querido comandante Manuel Freitas, é um favor imerecível
Nem eu e nem ninguém merece esta graça. Tamanha graça. Poderosa graça. Então eu venho aqui nesta manhã ao meu comandante Manuel Freitas. Deus, ele tem um plano extraordinário de vida para com o Senhor. O amor de Deus sempre vai estar de pé pela graça que Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Não me perguntem por que, meu diácono Leandro. Foi Deus que colocou em meu coração para lhe dizer isso. Alcance esta graça, porque um dia essa graça, a porta vai se fechar. Essa graça, ela representa a arca de Noé. Essa graça, ela foi fechada por fora. Não foi por dentro da arca que Noé com seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa, com todos aqueles animais. Não foi ele que fecharam a arca, foi Deus que fechou por fora. Então essa arca, ela representa a pessoa da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo fala desta graça de uma forma que eu e o Senhor não poderemos ficar de fora dela. Porque esta palavra eu não sei. Eu não sei. Mas Deus colocou em meu coração para lhe dizer isso, comandante Manuel Freitas. A graça, ela está querendo lhe alcançar. A graça, ela está querendo se manifestar sobre a sua vida. Oh, alabadarabacalara sóbria. Deus quer manifestar essa graça sobre a sua vida. Da mesma forma, eu falo lá para o nosso comandante Jonatas Dias. Eu não sei se o amado é cristão. Eu não sei se o amado abriu a sua boca e disse que aceita a graça de nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E eu não posso, de maneira alguma, ficar calado sobre isso. Eu não posso fechar minha boca e dizer que o único Senhor, o único Salvador, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo enfatiza isto aqui como se um dia fosse findar. Como se um dia aquela manifestação da graça que havia sobre a sua vida, ela ia findar. Ela ia ter um fim. E aí Paulo começa a enfatizar dizendo que usem segundo o propósito de Deus. Por isso que eu já falei aqui no início, tudo contribui. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é eu abrir a minha boca, eu amo a Deus e não ando em conformidade com a palavra. Amar a Deus é eu suportar as diversidades que vêm sobre a minha vida. Para eu dizer a você aqui abertamente, eu lhe digo pessoalmente,
Não é fácil. Rejeitar os prazeres da carne, os prazeres mudando, que vem sobre mim e você, por algo invisível que eu e você nunca vimos. Mas aí eu volto para um texto do livro de João, no capítulo de número 4, que agora você vai entender esse algo invisível. Que ele disse a Nicodemos no capítulo de número 3 do João, um capítulo antes. O que é nascido da carne é carne. Evangelho de João, capítulo 3, verso número 3. O que é nascido do Espírito é Espírito. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso número 15. Isso se chama discernimento. Você tem que discernir. Você tem que entender, você tem que compreender a quem você está adorando. Paulo estava trazendo isso para Coríntios, para que eles pudessem abrir os seus entendimentos. Veja que no capítulo 1, verso número 27, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir quem, meu diácono? As que dizem que são. Ele escolheu os desprezíveis. Como assim? Ele escolheu as pessoas desprezadas. E ninguém dá nada por elas. É isso que Paulo ele queria trazer para Coríntios. Por isso que João diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta eu dizer que sou alguma coisa pelo vídeo, e quando você me vê eu sou outra. Por isso que Paulo diz em Tito 2:11, porque a graça de Deus foi manifestada sobre os homens, trazendo salvação. Jesus foi posto sobre uma cruz, como se dissesse: vinde a mim, eu sou a solução, eu sou a saída para os teus problemas. Eu quero mudar a tua história. E se você perceber, o texto diz que ele diz: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Em uma certa oportunidade, no capítulo de número 19 do Evangelho de João, Jesus está diante de Pilatos e diz para Pilatos: se eu fosse deste mundo, aqueles que me seguiam não me deixaria vir até a tua presença, porque o meu reino não é terreno, o meu reino é de cima. Pilatos responde a ele: não sabes tu que tenho poder para te prender e te soltar? Não sabes tu que tenho poder de te prender e de te soltar? Jesus dá uma tapa sem mão. Jesus dá uma tapa sem mão na mente
Eu não digo nem na cara, na mente de Pilatos. Nenhum poder foi te dado se do céu não for te enviado. Poder não é eu estar aqui falando em línguas estranhas. Você está me entendendo? Poder é você olhar para mim e ver a graça. E ver a manifestação daquele que se entregou por você e por mim na cruz do Calvário. Um perseguidor se tornou o quê? Perseguido. Paulo foi perseguido. Ele queria acabar, exterminar, acabar com a história dos cristãos. Paulo já tinha carta de autorização para prender, para açoitar e matar todos aqueles que invocavam a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não é mercadoria que você compra numa barraca na esquina, no outro, em um supermercado. Jesus é algo valioso, que o dinheiro, que a prata, que o ouro não compra e nunca vai comprar. E Paulo relata no verso de número 9: fiel é Deus. Fiel está no plural do grego, verdadeiro, que não muda a sua palavra. Que só tem ele e mais ninguém. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Veja que Paulo agora começa a falar para a igreja de Corinto. Deus é fiel para com as vossas vidas. E Ele vos chamou. E Ele quer dar o Espírito, como me deu, como me selou, como me batizou. Que Ele diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, sentimento, e em um mesmo parecer. Por isso que no capítulo de número 5 de Mateus, verso de número 37, está no contexto. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. E Paulo diz mais: porque o respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Havia uma dissensão. E Paulo chega para eles de uma maneira, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Está escrito dividido? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Não, irmão. Ou foste vós batizado em nome de Paulo?
Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizeis, senão a Crespo e a Gaio. Nós fomos selados pela pessoa de Cristo por intermédio do Espírito Santo. E para que eu possa ter esta graça, eu tenho que estar na palavra. Eu não posso estar de todo jeito. Então, meu comandante Manuel Freitas, vou encerrando por aqui. Eu quero louvar a Deus do fundo do meu coração pela sua vida. E eu sei que o amor de Deus, eu sei que a palavra de Deus, ela está de pé para com a sua vida. Comandante Jonatas Dias, sobrenome da minha esposa, Dias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida também, comandante. Eu quero glorificar a Deus pelo carinho, pela confiança que vocês dois, não só o comandante David Andrade, o comandante Wagner Alves, depositaram sobre a minha vida. Eu quero ser grato a Deus por isso. Eu quero glorificar a Deus por isso. Mas o dom de estar aqui, eu estou batendo no peito, mas é aqui. Eu não posso deixar de se manifestar sobre as vossas vidas. Como se manifestou sobre a minha, eu quero ver também manifestado sobre as vossas vidas. Eu sou apenas um batalhador, um pecador. Eu sou apenas uma pessoa que estou pronto para decepcionar, pronto para cair, pronto para dizer não. Para quem? Para Cristo. Eu estou sujeito, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou sujeito. Mas, enquanto eu estiver de pé, pela misericórdia da graça que foi manifestada sobre a minha vida, eu posso dizer com toda a convicção: eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso dizer as mesmas palavras que disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 1. Eu sei que não mais vivo eu sei que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou sujeito a pecar, eu estou sujeito a errar, eu estou sujeito a decepcioná-lo. Mas enquanto eu estiver aqui de pé, o nome de Jesus será glorificado. O dom do Espírito Santo sobre a minha vida, para com a sua vida, ela vai ser manifestada através da palavra. Não adianta eu viver uma coisa e eu sendo outra. Não adianta ser outra e vivendo outra coisa. Eu tenho que estar no mesmo parecer, na mesma comunhão, no mesmo sentimento. Por isso que você não vê, irmãos, ninguém crescendo. Porque é oba-oba. É história de carochinha. Só fala de ministério de línguas. Não falam a genuína palavra.
não quer viver nas Escrituras, não quer viver na palavra. E eu tenho culpa? Não, irmão. Eu levo barrotada da palavra. Eu tenho que estar no mesmo sentimento. Eu tenho que estar no centro da vontade do Senhor. Eu não posso pregar coisa com coisa. Os irmãos estão me entendendo? Então, nesta manhã, eu quero glorificar a Deus pela vida dos dois comandantes, Jonatas Dias e o Manuel Freitas. Eu queria que, se o amado pudessem, colocasse no comentário a mais tarde: amado, eu não sou evangélico, eu não sou cristão. Foi Deus. Escuta, vou encerrar agora. Foi Deus que preparou o Senhor, nosso comandante Jonatas, para que estivesse aí em um trabalho muito perigoso, hostil, e eu sei que as trevas ela tenta prevalecer. Mas até os dias de hoje, quem prevaleceu ainda sobre as suas vidas foi Jesus. Vocês estão aí hoje honrando o Estado, a população. Eu nunca disse isso aqui, não. Vocês estão honrando o Estado, a população, trazendo segurança, trazendo um pouco de paz, trazendo um pouco de harmonia, de alegria. Mas há uma alegria que ainda não palhou nos vossos corações. Há uma alegria que ainda não palhou sobre as vossas vidas. Eu queria que mais tarde o senhor e o comandante Jonatas Dias e o senhor Manuel Freitas colocasse lá no comentário: eu não sou cristão, meu diácono. Realmente eu não sou cristão. E se o amado me perdoe-me. Porque é como eu disse a você, se você olhar lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso número 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Passou disso é maligno. Tá certo, querido? Deus abençoe a toda a corporação, a toda a equipe, a todo efetivo, a todos os irmãos inscritos aqui no nosso canal. Obrigado pelo carinho. Uma hora de agradecimento e mensagem. Não é fácil e nunca vai ser. Então eu queria a colaboração dos dois, nosso comandante Jonatas Dias e nosso comandante Manuel Freitas. Botasse lá no comentário: amado, realmente eu não sou evangélico, não sou cristão. Façam suas decisões. Não é fácil. Pelo menos dê um grito de honra para aquele que vos alistou para a guerra, para brigar em prol de paz, alegria e harmonia para os corações da população e do Estado. Dê alegria para o Espírito Santo. Sejam felizes de verdade. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, comandantes. E amanhã, se Papai do Céu permitir, teremos mais. Já sabe a receita? Fica crente, porque atrás vem gente!